meu nome é Fatou Banora, muitos me conhecem por Fatucha ou Tuxa. Tenho 22 anos, nasci na Guiné-Bissau. Vim para Portugal com o meu pai em 2008, a propósito da minha questão de saúde que eu tinha na altura. Eu tenho anemia hoje, mas na altura na Guiné fizeram um diagnóstico errado, tanto que quando viemos para cá, eu e o meu pai, vínhamos com a certeza de que eu seria operada ao coração e isso tudo, porque tinha sido esse o diagnóstico na Guiné, de que eu tinha um problema de coração. Chegámos a Portugal, o meu pai decidiu ficar porque achou que aqui teria uma vida melhor e teria também possibilidades de proporcionar uma vida melhor à minha mãe e aos meus irmãos que ficaram para trás. Comecei a estudar, fui para o primeiro ano, com 9 anos, a fazer 9 anos quase. Então fui sempre a mais velha da turma, portanto estão a imaginar, tinha os meus colegas pequenininhos e eu sempre muito mais alta que eles, era assim esta mãezinha das minhas turmas sempre. Então fui crescendo, fiz o primeiro ano, do primeiro ao quarto ano numa escola, depois passei para outra escola para o quinto ano e nesse momento iniciou-se uma fase muito difícil para mim, muito conturbada, que foi assim uma fase de muita rebeldia e essa rebeldia se calhar teve a ver com o facto de não saber controlar bem as minhas emoções e tudo aquilo que ia sentindo e achar que o mundo estava contra mim e no fundo eu é que não sabia encontrar respostas para as imensas questões que eu tinha na altura. E no meio disso tudo tinha sempre exemplos em casa que me transmitiam valores esses que eu não transmitia depois nos meus comportamentos fora de casa. Portanto, havia aqui um desequilíbrio entre aquilo que em casa me passavam e aquilo que eu na escola depois transmitia aos outros. Costumo dizer sempre que uma das pessoas mais importantes para mim nesse processo foi a minha tia, que me acompanhou desde dessa altura, que é a minha tia Tamessa, que foi sempre ali o meu pilar nesse meu processo de crescimento. A nossa relação não foi sempre boa como hoje em dia é, porque eu na altura não sabia interpretar bem as ações dela e toda a intervenção que ela ia tendo ao longo do meu crescimento, porque via-a como uma inimiga e no fundo ela era aquela pessoa que estava lá para mim encaminhar e para me mostrar o caminho. O momento em que eu comecei a perceber que a minha vida poderia ter um outro rumo foi quando eu ingressei para o grupo dos Jovens Sem Fronteiras, da paróquia de Montabrão. E quando entrei para os Jovens Sem Fronteiras foi ali também um despertar, porque eu estava rodeada de pessoas que sabiam muito bem aquilo que queriam, pessoas que também tinham as suas dificuldades e os seus desafios, mas que nem por isso deixavam de querer ser melhor, não é? E ser a sua melhor versão. E com esse processo que se começou nos Jovens Sem Fronteiras, acabei por ir parar também à Academia Ubuntu. E quando cheguei ao Ubuntu, dei continuidade a esse processo que se iniciou nos Jovens Sem Fronteiras de autoconhecimento. E o mais importante, e aquilo que eu identifico que a Academia Ubuntu me trouxe, foi também este sentido e o propósito para aquilo que eu queria para a minha vida. E foi como se me tivessem apresentado ali ferramentas de o que tu precisas é isto. E então agarrei essa oportunidade e comecei a ir cada vez mais a fundo nas propostas que a Academia nos ia colocando seminário pós-seminário, não é? Quando acabámos a Academia, eu lembro-me que nos desafiaram a fazer um texto sobre o nosso percurso e sobre o impacto que nós poderíamos ter sentido ao longo do processo. E eu confesso que na altura fiz o texto, fiz a reflexão, mas se voltasse a fazer a reflexão hoje, seria uma reflexão totalmente diferente, porque foi um impacto que foi sentido e eu estou a sentir o impacto até hoje. É isto também que a Academia me traz, esta certeza de que eu, percebendo que não sou perfeita, não é? E que vou tendo os meus erros e as minhas falhas, mas que vou tentando sempre fazer melhor, porque a Academia está aqui e vai-me dizendo todos os dias que é possível fazer isto, que é possível nós irmos nos renovando, não é?
para mim ser Ubuntu é... Boa pergunta. Para mim, não sei se consigo dizer para mim ser Ubuntu é isto, mas eu posso dizer que desde que eu estou no Ubuntu ou que estou no IPAV, porque depois também tenho este privilégio de estar a trabalhar no IPAV, que eu vou lidando cada vez melhor com o facto de não ser aquela pessoa que se calhar nós, quando vemos nos filmes, aquela pessoa toda perfeita, dizemos eu quero ser. E vou procurando todos os dias ser sempre melhor. E então ser Ubuntu para mim é assumir que não somos os melhores, mas que estamos num meio que nos permite sermos nós próprios. E que está tudo bem em nós sermos nós próprios e irmos aprendendo com isso. Portanto, eu não consigo definir assim numa palavra, mas acho que para mim ser Ubuntu é algo que eu sinto muito. E desde os meus 18 anos, que foi quando eu entrei para a academia, eu cresci muito em muitos níveis, mas eu consigo olhar para mim hoje de uma forma diferente, e essa forma diferente em que eu olho para mim permite-me também olhar para os outros de outra maneira. Não sei se faz muito sentido, mas é muito o que eu sinto, que tenho esta plena noção de que ainda há muito caminho a fazer, mas que estou rodeada de pessoas que me vão ajudando cada dia a ser a minha melhor versão.